alguns festivais que elas precisam cumprir o mínimo letal, que são 2 apresentações, eu acho uma grande ideia que a gente pode levar. Ele me acendeu aqui uma alerta, né? Eu vou jogar aqui para vocês, mas acabou de passar pela minha cabeça, tá? Essa composição do fórum, a gente decidiu voltar para... Nem falaram que era para isso, nem enfatizaram. Quais são os representantes de quadrilha aqui? Ana, eu sou representante da Capodrilha. Primeiro, eu queria parabenizar todo o cronograma, todo o edital, que foi maravilhoso. Já é nosso 15º ano, né, que a gente participa. Bom, eu já fui contemplada em algumas outras falas do que a gente ia comentar aqui, né? Mas um dos pontos que a gente queria comentar é com respeito ao cumprimento do horário de apresentação das quadrilhas. O que acontece? A gente é marcado para um horário e em muitos dos festivais a gente acaba que se apresenta 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas depois do nosso horário, porque tem um atraso muito grande no horário do cumprimento das quadrilhas que são marcadas naqueles horários. O que acontece com os integrantes da quadrilha? Eles acabam que ficam muito ociosos, ficam cansativos, a gente tenta se programar para chegar no horário, mas eu sei que tem uma rotina muito exaustiva, né, para todo mundo que organiza, todo representante de quadrilha, mas tem aquilo de a gente já tá meio que acostumado a se atrasar. E aí a gente já se atrasa conscientemente usando do comentário da justificativa de que teve problema no trânsito, que teve integrante que chegou atrasado, e aí acaba prejudicando as quadrilhas seguintes, porque a primeira atrasou, as seguintes vão todas atrasando o seu horário. E o festival que era para terminar 1h da madrugada, acaba 3, 4 horas da manhã, para no dia seguinte realizar outros dias de cronograma de edital. E aí isso acaba que influencia na disposição dos integrantes na hora que estão realizando a execução da sua apresentação. E aí também influencia nas notas e em toda a participação do certame, né? Outra coisa que a gente observou é que falta uma parte de programação por parte dos realizadores de festivais. Muitos dos atrasos, algumas vezes, não depende da quadrilha. Às vezes a quadrilha está lá, mas houve alguma falha técnica, algum suporte técnico por parte do festival que impossibilitou que a quadrilha entrasse no seu horário. E aí, para o festival poder resolver aquele problema, aquele suporte técnico na hora, acaba que atrasa o início das outras quadrilhas. E aí a gente chega, a gente está lá no horário. Se a gente não estiver no horário, a gente não pode entrar, né? A gente perde, né, a nossa vez de participar. Mas a gente estando no horário, a gente não entrando, os realizadores de festivais, eles não são punidos. Por isso é uma das falas que eu queria falar. Outra coisa é com relação à estrutura. Esse ano a gente passou por uma coisa adversa, né? A gente pegou um período chuvoso durante as apresentações. E aí, para as quadrilhas, foi uma parte dificultosa, porque a maioria dos festivais eles não tinham estrutura coberta e também não disponibilizaram para as quadrilhas um local onde as quadrilhas pudessem ficar resguardadas até a hora da apresentação. Então, em muitos festivais que a gente foi, a gente ficou... Só um minutinho, é bem rapidinho. É só para me concluir. Em muitos festivais que a gente foi, a gente não tinha onde ficar, né, debaixo para poder organizar a quadrilha. E quando a gente entrou, a gente já estava completamente encharcados. E aí isso aí também influenciou na nossa ação.